Por que você acha que a mente ela tem essa propensão a vício? A gente não consegue meio que... Como se a gente não tivesse um livre-arbítrio parcial com relação aos nossos vícios. Por que a neurociência explica assim, um pouco disso? Olha, cara, principal componente neurocientífico que o pessoal pesquisa em torno disso é a dopamina, cara. Nossa querida dopamina, que tem a ver com o sistema de recompensa do cérebro, etc. Mas essa inclinação a certos comportamentos, ela vem de um aprendizado. Então, sempre, você pega uma pessoa com compulsão alimentar, você pega uma pessoa que joga joga jogos ali de forma viciosa, recorrentemente. Você pega uma pessoa que se vicia em jogos de aposta, etc. Sempre tem um processo de aprendizagem que acontece antes. O que aprendizagem que é essa? De que ali você tem recompensa. Entende? A relação que as pessoas cultivam com a comida, por exemplo, prediz muito dela desenvolver compulsão alimentar ou não. A função que aquele comportamento ocupa na sua vida. Né? No caso, é comum com comida ter uma afetividade, um carinho, um aconchego na comida. Né? Que as pessoas costumam comer juntas, às vezes assistindo alguma coisa legal. Tem aquela coisa da comida para, sei lá, ativa alguma coisa na gente, principalmente em relação ao sistema de recompensa. Né? E depois que você visita esse local, que você obteve essa recompensa, fica difícil ir para outros cantos, para outros caminhos, porque seu cérebro já entendeu, cara, aqui é uma via de recompensa. Ele é extremamente objetivo e ele quer fazer você sobreviver. E que é mais fácil, né? Exato. Aqui tem recompensa, tô precisando de recompensa, vai. Não interessa. Ele é como se, de certa forma, ele é como se fosse um computador para um programador. O problema de você programar um computador é que ele vai fazer exatamente, literalmente, o que você pedir para ele. Esse é o maior desafio do pessoal que coda, né? Pro nosso cérebro, de certa forma, é muito assim, cara. Ele é muito literal, é muito prático e a gente entende muito pouco como ele funciona. E graças a Deus tá havendo um boom, graças a Deus ou a pesquisadores, estudiosos, né? A ciência. Tá tendo um boom de neurociência agora e muito interessante. Porque é legal a gente ver que a neurociência, cara, ela tá evoluindo num ponto em que, de certa forma, a gente está comprovando muitas coisas que a psicologia já entendia, principalmente através de comportamento, de reforçamento, esquemas de reforçamento, contingências, etc. A neurociência está mostrando, cara, existe um substrato aqui neurobiológico compatível com isso. Um exemplo é o pico de dopamina que se faz antes de se obter uma recompensa. Então, por exemplo, a pessoa que come doce compulsivamente, tem doce na geladeira, cara, vem um pico de dopamina. Cara, eu vou lá na geladeira pegar um doce. A dopamina, ela é mais no ato de comer o doce. Não é no doce em si. Tipo assim... Exato. Ela motiva você a querer o doce. É esquisito isso. Eu já ouvi falar disso também. Ela motiva você a querer o doce. Você aprende... A dopamina é um neurotransmissor complexo pra caramba. Inclusive, tem neurocientistas grandes aqui no Brasil que explicam muito bem como é que isso funciona. Sim. O próprio Wesley, que já veio aqui, o Fábio Perim, pô... Caras absurdos. crânios, velho. E a dopamina ela tem muito essa característica de quando você... seu cérebro identifica uma recompensa obtida pelo ambiente, ele grava isso na memória e quando você estiver próximo daquilo de novo, ele vai fazer um pico de dopamina, motivando você a se mover em direção àquela recompensa. Ele aprende que ali tem recompensa, ele motiva você, ele faz esse pico da dopamina, que é um neurotransmissor que tem muito a ver com a intenção, a vontade de fazer as coisas. Sim. Ele faz esse pico e instiga você a ir atrás daquele comportamento. Por isso que é importante você não ter a possibilidade de fazer ele. Uma coisa que eu já ouvi falar também, que pode ajudar, é o seguinte, é você simplesmente visualizar. É como se fosse um comportamento bastante simplista. Nossa, exatamente. É assim, qual foi o exemplo que me deram? Por exemplo, vício em trabalho. Vamos falar disso agora. Vício em trabalho. O cara que é viciado em trabalho, workaholic e tal. Mas é um cara que é viciado em trabalho, que ele vai sair com a mulher pra jantar numa sexta-noite, e o cara tá lá no celular, trocando mensagem, fala assim, caraca, amanhã eu vou ter que, se eu mandar esse relatório antes de segunda-feira, eu vou ganhar mais tantos %. O cara não desliga. Não desliga. E aí é como se fosse assim, já me falaram como se fosse assim, cara, imagina que é como se fosse racionalizar os pensamentos. Cara, não faz diferença nenhuma você mandar agora na hora do jantar ou você mandar isso na segunda-feira. Tipo, não vai ter uma diferença sólida. Então você pode curtir o momento agora, se desligar um pouco do seu trabalho e depois você vai fazer. Né? Exatamente. Quem é viciado em trabalho, tem alguma diferença com relação a isso? Você também já percebe isso
nas pessoas que você atende? Cara, é muito interessante isso que você falou. O primeiro ponto do que você falou que é muito interessante é que você desenhou para mim mais ou menos um looping. Não sei se você reparou. Que é de situações. Nessas situações, você pensar alguma coisa, você sentir alguma coisa, você ter sensações físicas, às vezes, e você ter um comportamento no final. Entende? Dependendo de como você responde a esse ciclo todo, você entra num ciclo vicioso. Isso acontece para depressivos, isso acontece para ansiosos, isso acontece para quem tem compulsão, isso acontece para viciados em jogos. Muitas vezes o que vai variar é mais o comportamento, tá? E algumas cognições que aparecem, tá? Mas vamos voltar para a questão do vício em trabalho, depois eu volto um pouquinho nesse looping aí. No caso do vício em trabalho, existe sim uma semelhança. Dependências comportamentais como um todo, elas têm características semelhantes, tá? Que são basicamente a saliência que eu falei, é você ficar pensando muito naquele comportamento ou em coisas relacionadas àquele comportamento, mesmo quando você não está fazendo ele. Ficar pensando em jogos enquanto está no jantar com a esposa, ficar pensando no trabalho enquanto você está ali, né, seria um exemplo de saliência no caso do trabalho. A gente tem tolerância, ou seja, a tolerância é interessante porque ela tem muito a ver com essa busca pelo pico de dopamina, pela recompensa ali, que de certa forma o seu corpo fica desensibilizado. Então você precisa aumentar a intensidade do comportamento, aumentar a quantidade do comportamento e às vezes variar o tipo de comportamento. Por exemplo, uma pessoa viciada em jogos, ela pode querer jogar cada vez mais tempo aquele mesmo jogo, ou ela pode querer jogar um novo modo daquele mesmo jogo porque já não tem mais novidade no outro. Ela pode querer jogar novos jogos diferentes porque já não está tendo a mesma sensação de recompensa. Enfim, pode acontecer de várias formas. E no caso do trabalho, isso também pode acontecer. A pessoa pode começar a pegar outras atribuições dentro do trabalho. Isso é difícil porque muitas vezes a liderança que está ali por trás dela incentiva. E a pessoa vai entrando num ciclo ali que do tipo... ela vai chegar no burnout em algum momento. Um burnout, velho. Entende? Porque até tem empregos, né, que tem essa nocividade, né? Do tipo assim, o cara tem que bater meta, o chefe tá no cangote. Exato. É complicado, cara. Exatamente. E eu acho que a pessoa que tem uma predisposição a vícios, ela tem que pensar muito bem onde ela vai trabalhar, porque senão você acaba com a sua vida, né, cara? Sim. As pessoas que têm uma certa propensão a vícios são pessoas muito dopaminérgicas, cara. Pessoas que gostam de agir sobre esse pico, esse impulso, sabe? Nossa, eu quero muito fazer isso. E existe uma questão acerca de depletar, tipo, dessensibilizar a questão da dopamina, porque a gente vai sempre aumentando a dose do nosso vício. Eu acredito que você começa, tipo assim, você tem uma capacidade X de produzir e de absorver, né, a dopamina ali nos axônios. Mas se você sobe muito isso, é tipo pâncreas no diabético, ele produz insulina. Se você produzir 3, 4 vezes mais insulina por dia, vai ter um momento que o pâncreas fala assim, velho, eu não aguento mais. E aí você vai começar a ter produção. Cara, é o que acontece com o paciente bipolar. Como é isso? O paciente bipolar, ele flutua entre humores. Né? É um transtorno de humor. O transtorno bipolar caracteriza principalmente pelas fases hipomaníacas, que é onde a pessoa está ali num nível de empolgação, de estresse, irritabilidade, muitas vezes, elevado. E uma característica, ele tem mais dopamina no cérebro nessa fase. Só que como isso é um recurso escasso, digamos assim, e finito, chega um momento que ele faz a outra fase, que é a fase depressiva. A pessoa fica depletada, de certa forma. Entende? Então, pelo que você falou mais ou menos disso. Né? Eu lembrei muito de bipolar por causa disso. Sim. Mas, você perguntou antes sobre fazer uma ressensibilização, né, que você falou. Porque é como se fosse assim. Nós vamos perdendo aos poucos tanto a capacidade de produzir dopamina, quanto a capacidade de você absorvê-la também nas conexões. Por conta de que você está o tempo inteiro ali estimulando aquilo ali. E aí é por isso que você vai aumentando a dose do seu vício. Eu acredito que seja um dos motivos. Sim. Então, isso também deve explicar o fato da pessoa ter tanta dificuldade nos primeiros dias de você estar removendo um vício, do tipo assim, você está tão acostumado com aquela sensação, com aquele ciclo, que você não consegue, que você tem muita abstinência com relação a você largar o teu vício. Exato. Esse aí é um outro sintoma. Os sintomas de abstinências que acontecem em dependências químicas, dependências comportamentais, o que seja. Que é quando você retira aquele comportamento, você
Cara, você pode sentir várias coisas na abstinência. Você pode ficar com muito tédio, nada é legal, as coisas não têm graça nenhuma. Você se sente um pouco sem energia, você se sente desmotivado, de modo geral. Justamente porque houve uma redução dos níveis de dopamina. Você funcionava através de picos de dopamina. E agora não tem mais esses estímulos que fazem esses picos. Então você pode ter uma carência desse neurotransmissor e se sentir sem energia, para baixo, desgastado. Ou então você pode começar a ir para as compensações que você falou, a ir para outros comportamentos, álcool, bebida, doce, chocolate, essas coisas que tem uma característica dopaminérgica elevada também, quando você está nessa fase de abstinência.